Olá pessoal, me chamo David Pereira, estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria e nós estamos nessa grande pacote de pavimentos intertravados de videoaulas em que nós já tivemos uma primeira aula desse conteúdo falando sobre noções gerais e a videoaula integrante da disciplina de infraestrutura de transportes em relação aos pavimentos intertravados vai tratar da estrutura típica de um pavimento intertravado, reforçando que esse é um material baseado, fundamentado num material didático fornecido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, que eu já antecipo os agradecimentos. Bom, só para a gente se atualizar, então, em relação ao que está previsto para esse grande grupo introdutório aos pavimentos intertravados, nós tivemos a primeira parte de noções gerais e essa nós vamos falar sobre estrutura típica dos pavimentos intertravados, restando ainda, para complementar essa parte introdutória, o intertravamento e aspectos construtivos. Bom, um pavimento intertravado, ele tem na sua composição de seção transversal as mesmas camadas estruturais de um pavimento asfáltico ou de um pavimento de concreto. Então lá embaixo nós vamos ter o solo natural, que é o nosso subleito ou a fundação do nosso pavimento. Eu posso ter, porventura, a necessidade de colocação de uma subbase, que tem as características e devem ser caracterizados pelas mesmas propriedades de um pavimento asfáltico convencional ou pavimento de concreto, podendo ser utilizado materiais granulares, materiais tratados com cimento. Bom, daí vai muito da necessidade estrutural dessas camadas e do quanto elas serão submetidas a esforços, especificamente em se trabalhando de materiais granulares, a esforços cisalhantes. Depois disso a gente tem ainda a necessidade de colocação de uma base, que pode ser granular ou tratada com cimento, geralmente, né, a depender ou em função das características desse tráfego. Até então, todas as camadas estruturais do pavimento seguem as mesmas caracterizações, os mesmos parâmetros e devem fornecer ao pavimento as mesmas características que nós vimos trabalhando quando trabalhamos com pavimentos asfálticos. A partir daí, a gente começa a ter algumas características peculiares. E a primeira característica peculiar é que esses pavimentos intertravados, eles demandam uma contenção lateral. Então, tudo que virá acima da base precisa estar confinada lateralmente. E geralmente, como aqui no Brasil nós empregamos muitos esses pavimentos intertravados em ambiente urbano, esse confinamento lateral ou contenção lateral, ela é empregada como o próprio meio-fio que faz a limitação da área de tráfego de veículos com a área de passeio público das calçadas. Essa é a primeira característica típica. E a gente geralmente faz com que essa contenção fique engastada aproximadamente 15 centímetros abaixo da superfície da base acabada. Depois nós temos uma areia de assentamento, que na prática é um colchão de areia, né, em que a gente vai efetuar efetivamente o assentamento das peças pré-moldadas de concreto. Nós vamos ver depois algumas características relativas a essa areia que não necessariamente demanda ser areia natural, areia de rio. Ela pode ser sim um material britado que atenda a alguns critérios granulométricos. Depois, efetivamente, nós temos os blocos, né, de peças pré-moldadas de concreto que são assentados aqui no Brasil ainda de maneira individual, esses blocos, né, sem nenhum tipo de mecanização para esse processo, e finalizando a seção transversal,
nós temos que complementar o preenchimento dessas juntas entre as peças com o que nós chamamos de areia de rejuntamento. A partir daí, então, nós temos a finalização da estrutura desse pavimento intertravado, composto, portanto, por todas as camadas estruturais idênticas ao de um pavimento asfáltico, por exemplo, inclusive não demonstrando aqui, mas se houver a necessidade de reforço do subleito, pode ocorrer a implantação dessa camada. E o que é mais interessante agora, no que diz respeito aos pavimentos intertravados, começa a essa distinção a partir da contenção lateral. Só para reforçar essa contenção lateral, então, ela é demandada para evitar que haja fuga ou erosão dessa areia de rejuntamento e da areia de assentamento, né? Então, quando o veículo trafega na periferia da faixa de rolagem, se eu não tivesse esse confinamento, eu teria a perda, a fuga desse material, o que iria acabar comprometendo o trabalho mecânico e funcional desse pavimento. Mas depois nós vamos tratar isso numa próxima videoaula de maneira mais adequada. A função do subleito é a mesma função que a gente tinha em relação aos outros tipos de alternativas de pavimento. E para realizar o dimensionamento do pavimento asfáltico, do pavimento intertravado, nós precisamos sempre tentar proteger essa camada de solo contra a ruptura por cisalhamento. Esse vai ser o norte para o dimensionamento estrutural do pavimento, de tal sorte que aquele sanduíche de camadas estejam colocados de maneira apropriada, a fim de fazer com que os esforços cisalhantes originados inicialmente pelo tráfego cheguem no subleito com patamares capazes desse subleito resistir. A subbase e a base, eles estão colocados lá para incrementar a capacidade estrutural do pavimento, e ao menos uma dessas duas camadas deve apresentar características drenantes, para que a água que porventura percole pela superfície do pavimento consiga ser lateralmente escoada e depois os dispositivos de drenagem consigam conduzir essa água até um local apropriado. Que camadas a gente pode utilizar como base e subbase? As mais comuns são camadas granulares, né? Mas há também, dependendo da condição de tráfego, a necessidade de nós colocarmos bases e subbases estabilizadas com cimento. O que é mais comum em pavimentos intertravados de alto volume de tráfego, sobretudo com tráfego de veículos portuários, é a introdução de concreto compactado com rolo como base desses nossos pavimentos intertravados. Bom, a areia de assentamento, que é aquele colchão que é colocado em termos de areia, assim, ele tem algumas características que devem ser preenchidas. Primeiro, que a função desse colchão de assentamento é produzir uma superfície de apoio uniforme ao assentamento das peças de concreto. Eu lembro que essa areia de assentamento também era requerida quando nós executávamos o pavimento em paralelepípedo. Contudo, como as peças de paralelepípedo ela tem dimensão muito mais desuniforme do que as peças pré-moldadas de concreto, acabava que muitas vezes a gente demandava espessas camadas de areia de assentamento. Hoje essa necessidade não é tão grande assim. Então a gente trabalha com espessuras não superiores a 5 centímetros da areia de assentamento. E com isso a gente consegue acomodar pequenas imperfeições em termos dimensionais dessas peças que são produzidas em um ambiente industrial com bastante controle em termos dimensionais dessas peças. E essa areia de assentamento, ela também vai produzir um certo preenchimento, sobretudo nas
parcelas mais abaixo das juntas das peças pré-moldadas de concreto, provendo o que nós vamos ver na próxima aula, o trabalho mecânico que dá o nome a essa técnica, que é o intertravamento. Mas isso vai ser algo específico de uma aula desse grande grupo introdutório aos pavimentos intertravados. Então, a gente tem geralmente a especificação, e vocês vão compreender na próxima videoaula, de espessuras dessas camadas entre 3 e 5 centímetros. Geralmente a gente especifica 4 centímetros com uma tolerância de mais ou menos 1 centímetro. Em termos de características dessa areia de assentamento, a gente tem a necessidade de imposição de um material sem finos plásticos, livre de material orgânico ou argila, com um enquadramento nessa faixa granulométrica. Observem que a gente não tem nenhum grão com diâmetro superior a 9,5 milímetros, e não necessariamente, conforme eu já havia mencionado, nós teremos de introduzir a areia efetiva. A gente pode, numa unidade de britagem, consegue-se, a partir de um jogo de peneiras e de britadores, a gente consegue britar material suficiente para se enquadrar nessa faixa granulométrica ilustrada na figura. A importância é apenas a faixa granulométrica. Se o material estiver limpo, sem finos plásticos, nós podemos usar, por exemplo, o pó de pedra dentro desse enquadramento granulométrico. Bom, depois nós temos as peças pré-moldadas de concreto, né? Essas peças pré-moldadas de concreto, elas são confeccionadas com concreto de baixa relação água-cimento, inclusive ela não é dosada, essa massa de concreto, pela relação água-cimento. Eu havia mencionado para vocês, esse é um concreto quase como uma farofa, até pelo processo industrial de produção dessas peças, em que ele demanda ser extrusado, e ele não tem forma após a sua moldagem, então ele já vai direto dessa extrusora até o local onde ela vai receber a cura, uma cura acelerada em câmara úmida e com temperatura um pouco maior para acelerar o processo de ganho de resistência mecânica desses blocos. Então ele vai contribuir estruturalmente para a distribuição dos esforços gerados pelo tráfego, e ele vai contribuir de que forma? Né? A partir do trabalho conjugado dessa peça que eventualmente sofra a ação com as demais que estão em sua periferia. E isso vai ser possível a partir desse trabalho que nós chamamos de intertravamento, que será, novamente reforçando, alvo da nossa próxima videoaula. Tá? Um detalhe importante e que interfere na qualidade e na condição estrutural desse pavimento é a espessura dessas juntas entre os blocos. Ela tem que ser limitada, ela não pode nem ser uma junta em que há o atrito direto de uma peça com outra. Nesse caso, nós teríamos potencialmente a quebra dessas bordas que se atritariam entre as peças, mas ela também não pode ser nem tão muito largas, o que geraria ruído, trepidação e um baixo comportamento mecânico em termos de intertravamento. Então, o que se faz é, geralmente, se prescreve a utilização de juntas com, no máximo, 3 milímetros de espessura. Para auxiliar nesse processo, muitos dos blocos eles já apresentam essas reentrâncias aqui, essas saliências, que garantem esse espaçamento adequado entre os blocos, né? Sem necessitar que o calceteiro utilize, por exemplo, o que é comum em pisos cerâmicos, aqueles espaçadores. Então ele basicamente vai colocar essas peças e essas reentrâncias
já servem desse gabarito aqui para a junta ficar adequadamente colocada. Em linhas gerais, essa era uma videoaula mais rápida, né? O que a gente tinha para apresentar em termos de condições estruturais era isso. Eu me coloco à disposição de todos vocês para dirimir eventuais dúvidas e aguardo a presença de todos nas próximas 2 videoaulas que vão fazer o fechamento dessa parte introdutória de pavimentos intertravados. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem saudáveis.